Fala, gente, estamos aqui iniciando mais um podcast Papo de Balcão e hoje com uma pessoa incrível, com um currículo maravilhoso que eu tenho certeza que vai agregar muito para você que é empreendedor, para você que tem uma ideia de negócio e quer iniciar o seu projeto e colocar suas ideias em prática. Tenho certeza que hoje você vai sair daqui, prepare papel e caneta para anotar, que vai ter muitas coisas para você anotar. Tava conversando aqui já nos bastidores e já aprendi bastante com o nosso convidado aqui, né, na conversa de bastidores. Enfim, eu vou ler aqui a ficha técnica do homem, que eu vou dizer que currículo, viu? Graduado em Economia e Contabilidade, especialista em Gestão, Economia e Finanças Empresariais. Atuou por quase 20 anos como consultor e palestrante credenciado pelo Sebrae. Atuou como diretor administrativo e financeiro na Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e de Administração. Atuou como diretor de escolas de tecnologia do Senai em Sergipe. Autor dos livros Acredite, Empreender é o Melhor Negócio e Mulheres, Como Vender para Elas. Atualmente é consultor em organização e gestão empresarial e palestrante nas áreas de planejamento, vendas, atendimento, gestão e organização empresarial. Hoje temos o prazer e a alegria de receber aqui como convidado Aurélio Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, boa noite, Kleber, valeu. É uma satisfação estar aqui, né? Quando eu recebi o convite do Eduardo, não pensei duas vezes, porque é para falar sobre um assunto que eu adoro, um assunto que eu vivo há muito tempo, e a gente vai estar aqui para bater um papo direto, prático, sem arrodeio, entendeu? Para fazer com que as pessoas entendam, né, reflitam sobre o que elas vão ouvir e que elas participem com as questões delas. Questões polêmicas também, é bom sempre a gente apimentar um pouquinho, né, para que a gente possa crescer. E a gente só cresce com, digamos assim, as questões que são mais polêmicas, faz com que a gente mude de perspectiva e enxergue a vida, enxergue aquilo que a gente trabalha, aquele ambiente, o cenário de uma forma diferente. Que bom, que bom. Hoje o papo prepara para papel e caneta, os meus já estão aqui, papel e caneta, para anotar tudo, porque a vida, a gente tem que aprender com pessoas que têm a capacidade de nos ensinar. E um homem com um currículo desse, eu tenho certeza que você tem muita coisa para aprender. Você que quer transformar, como eu falei no início, a sua ideia em um negócio, tem desejo de aprender, quer aprender a empreender, porque o que acontece? Hoje, muitas das pessoas, elas trabalham no mercado de trabalho porque elas têm medo de empreender, né? Tem medo de iniciar um projeto, sabe? Tem medo de não dar certo. As pessoas só botam na cabeça que não vai dar certo. E sim, é possível você empreender, sim é possível você iniciar, transformar aquela ideia que talvez seja até uma ideia divina, você possa transformar aquela ideia em um negócio e esse negócio dá muito certo. Eu tenho certeza que esse homem hoje vai dar muitas dicas legais pra gente. E para começar, Aurélio, eu queria que você falasse um pouco da história, como surgiu Aurélio, de onde veio, de onde é, qual cidade nasceu, fazer um resumão aí para chegar até esse currículo todo aqui. Como é que... Conta um pouco da sua história pra gente aí. Bem, eu sou aracajuano, né, sergipano de Aracaju, sou uma pessoa urbana, gosto muito das cidades, e o meu objetivo, né, sempre foi trabalhar, né, no que eu estou fazendo hoje, né, me transformar num consultor, trabalhar com empresa, tudo. Então eu estudei num colégio público, né? Eu fui da época que ia no Ateneu fazer admissão,
Então, olha, a gente para estudar, você vê o que é, né? A gente para estudar, para passar do primário para o ginásio, tinha que fazer uma admissão. Com 12 anos, fazer um vestibular para uma vaga na área pública, no colégio público, em colégio público. E eu estava lá, a gente fazia uma seleção para entrar para a escola pública. E eu entrei. Depois disso eu fui para a faculdade, né? Fiz contabilidade inicialmente, depois voltei, fiz economia, porque tem uma história aí, né? Um incentivo que me fez impulsionar e me fez ir fazer economia na faculdade. Trabalhei no Senai, né? Durante 27 anos, que foi uma escola, uma empresa maravilhosa, tá? E depois disso eu fui, né, fazer aquilo que eu sempre sonhei, tive vontade, que foi ser consultor. E me ingressei no Sebrae através de editais, né, de credenciamento, e fizemos avaliações, tudo, e aqui estou hoje, né, fazendo o que gosto, o que quero, o que me traz prazer e satisfação. Que bom, que bom. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Dizer mais uma vez que é um prazer enorme para a gente estar recebendo você aqui. Você que tem sua pergunta para fazer, pode mandar, a gente está ao vivo, tá? Não, pode perguntar que o homem responde. O homem tem bagagem para responder qualquer pergunta relacionada ao empreendedorismo. Qualquer aproveite para fazer a sua consultoria agora, que é de graça, viu? Papo de Balcão. Disse para você que a nossa volta com Papo de Balcão, ela seria incrível, porque a gente já vai abordar vários assuntos. A gente vai abordar empreendedorismo, a gente vai trazer pessoas da música, a gente vai trazer pessoas do ramo de influencers, pessoas para falar de saúde, sabe? Assuntos diversos a gente vai tratar aqui. E eu tenho certeza que são assuntos que vai agregar muito no seu dia a dia, vai ajudar muito de alguma forma, entendeu? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Tem algumas perguntas para fazer para você. Perguntas essas elaboradas muitas vezes por ideias de pessoas que mandaram pra gente. A gente abriu uma enquete no Instagram e teve algumas perguntas. E também algumas perguntas relacionadas ao nosso dia a dia. Porque tanto eu quanto o meu parceiro Eduardo, a gente é empreendedor. Então a gente sente um pouco das dores da pessoa que está empreendendo. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qualquer pessoa que deseja empreender, você acha que é capaz? Qualquer pessoa, porque assim, às vezes, o que é que acontece? As pessoas têm uma ideia de negócio e elas têm medo de colocar em prática porque acham que não vai conseguir, que é difícil. Mas eu tenho pra mim que difícil é eu trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa, né? Então, é possível uma pessoa começar com uma ideia de, mesmo que seja vender um brigadeiro ou um doce que ela saiba fazer e ela colocar em prática. É difícil ou é possível isso? Olha, Kleber, veja o seguinte, isso como você disse, é um sentimento que muita gente tem. Ela pode, mas tem que partir dela. Ela tem que definir o que quer da vida, onde quer chegar. O que ela quer fazer iniciando com o brigadeiro. Se ela quer continuar vendendo brigadeiro, ou se é um brigadeiro, meia dúzia de brigadeiro, ou se ela quer, através daquele brigadeiro, se tornar um empreendedor. Porque o que acontece? O termo empreendedor se banalizou bastante, então se dá hoje esse título a todas as pessoas que vendem alguma coisa. E isso não é verdade. Não é só vender, você precisa ter propósito inicial, você saber o que é que você quer, qual é o caminho que você quer seguir. Você tem que, a partir daí, começar a desenvolver, né? Se desenvolver para que você possa crescer junto com o seu negócio, sua ideia. Porque senão vai ser só uma simples ideia. Se não houver atitude depois da ideia, paralisa, para ali, é uma fotografia. Você quer uma foto ou quer um filme? Entendeu? Então, se quer uma foto, você vai ter só um brigadeiro. Então, qualquer pessoa que esteja determinada, ela pode se transformar numa pessoa empreendedora. Eu vou te dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Hoje, uma pessoa diz: olha, eu vou deixar de trabalhar para trabalhar com Uber. Né? Vou trabalhar por conta própria, com meu carro, a vida. Aí eu pergunto: essa pessoa é empreendedora? Para mim, não. Ainda não.
Por quê? Porque ela não determina o preço do negócio dela, ela não determina os horários, porque se ela não trabalhar, as regras não são dela. Então isso, na verdade, é uma autoexploração camuflada de empreendedorismo. Mas eu posso, através do Uber, me transformar num empreendedor? Posso. Eu posso iniciar a minha trajetória e trabalhar nesse setor de transporte, entendeu? O motoboy, então ele paga a moto, então você vai passar a vida, como a gente diz popularmente, assando e comendo. Isso não é empreendedorismo. Então, o empreendedor, eu preciso saber que eu estou iniciando daquele jeito, porque eu tenho poucos recursos, mas eu não vou parar ali. Eu tenho um plano, eu tenho uma trajetória, entendeu? Eu tenho um plano para a minha vida. Mas se eu passar a vida toda ali, que empreendedorismo é esse? Você está entendendo? Então, a gente banalizaram demais. Então, eu posso ser empreendedor. Já que a gente está trabalhando, falando sobre negócio, quando a gente fala em empreendedorismo, aqui nesse momento, a gente está falando em empresário, né? Empresário. Eu posso ser empreendedor e empresário, né? Que é a ideia, né? E nem todo empresário é empreendedor, tá? E a gente vai explicar por quê, né? Então eu posso tocar essa minha trajetória baseado nisso, porque depois da ideia, o que é que vem? Eu preciso conhecer o que eu estou fazendo. Eu conheço o negócio que eu estou envolvido. Eu conheço o ramo de transporte, por exemplo, né? Já que eu sou Uber. Isso. Eu conheço o negócio de empreendedor, de entretenimento, já que eu trabalho com entretenimento. Eu conheço, ou eu só estou ali como uma peça para levar e trazer, para se locomover. Então, a consciência da pessoa é quem vai fazer com que ela se torne empreendedora ou não. Então, ela pode, desde que ela tenha essa consciência, tá? Então, a gente, né? E aí eu pagando aqui o que eu disse, que é dizer que nem todo empresário é empreendedor, né? Isso. E nem todo empreendedor ainda é empresário, mas pode um se tornar o outro. Porque se você recebe, por exemplo, uma herança de família, né? De uma sucessão, você é empresário, mesmo sem querer, sem ter vocação nenhuma. Mas não é empreendedor, porque você não tem característica para isso, você não tem vocação, você não quer, mas caiu no seu colo, e você é empresário. Ninguém pode deixar de dizer que você é empresário, porque a sua família, entendeu, é constituída dessa maneira. Agora, o empreendedor também pode se tornar um empresário. Eu posso me tornar um empreendedor? Posso, se eu mudar meu comportamento, minha forma de agir com o meu negócio, aí eu me torno um empreendedor. Então me corrija se eu estiver errado. O motorista de Uber, já que foi o exemplo que você citou, ele pode se tornar empreendedor a partir do momento que ele tem a mentalidade de desenvolver uma mentalidade empreendedora. Como? Veja se me corrija se eu estiver errado. Ele vai começar, digamos, numa pior situação, ele vai começar com um carro alugado, né? Desse carro alugado, ele vai trabalhar para adquirir o próprio veículo dele. Já mudou de estágio. Depois que ele adquiriu esse veículo dele, ele vai comprar um outro veículo, porque agora ele vai rodar com um e vai alugar o outro. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? E por consequência, digamos que ele consiga uma frota de 5 a 10 carros. 5 carros alugados, ele já está rodando, quer dizer, ele já tem uma empresa ali, tudo certinho, já tem carro rodando. Isso se... Ele está sob a custódia de uma outra empresa que está comandando ele. Ele continua. Então, a partir do momento que ele cresceu e ele tem 5 carros, ele pode migrar para o quê? Ele pode abrir uma empresa e trabalhar com turismo. Ele pode pegar com executivos. Você está entendendo? Então, aí ele se torna um empreendedor. Mas enquanto ele estiver sob o comando, ele é mais um empregado. Porque se não trabalhar, não ele está mais um empregado. Ele é um empregado, porque ele tem regras, entendeu? Ele é avaliado por quem? Pelo cliente, e essa avaliação quem decide? A Uber. A Uber, não é ele? E ele é o dono? Que empreendedor é esse que ele não decide nem sobre... E outra coisa, na hora que a Uber quiser cortar ele... Corta. Ele suspende perde ele. Então, no caso, ele... Então, precisa se estar atento
de alguns serviços que hoje existem, que se rotula de empreendedorismo e que não é empreendedorismo. Então agora eu vou só citar o outro exemplo que a gente citou, que é da moça que vende o brigadeiro. Sim. No meu caso, do Kleber que vende o geladinho. Sim. Ela precisa desenvolver uma visão de empreendedora, como você falou, esqueci a palavra que você falou, mas desenvolver uma mentalidade empreendedora na questão de que hoje ela vende o brigadeiro dela, 10 brigadeiros dela, e ela não é empreendedora. Ela vai começar a ser empreendedora a partir do momento que ela começar a agregar valor para a população. Digamos, hoje ela vende 10, mas ela tem o desejo de amanhã ela ter a lojinha dela de brigadeiros, e daqui um dia ela vai começar a fornecer para outras pessoas o brigadeiro, daqui um dia ela vai começar a fornecer para festas e mais ou menos esse caminho. Mas ela pode já ser empreendedora com um brigadeiro só. Desde que ela tenha um plano para esse brigadeiro. Você está entendendo? Para essa produção. Eu tenho um plano de me tornar uma dona de uma doceria. Sim, e começa com um brigadeiro. Porque ela tem a visão e a trajetória. Entendeu? Eu tenho um plano. Eu vou começar com brigadeiro porque eu tenho poucos recursos. Eu não tenho... Olha, você tem, digamos que uma estrutura aqui, digamos que pilares, que a pessoa, quando inicia, não deve esquecer de se perguntar. Se você não responder pelo menos não conseguir responder, é porque você ainda não está maduro na tua cabeça o negócio que você está envolvido. Por exemplo, o que fazer? Tá lá, vender brigadeiro. Ok, está definido, não é isso? Eu quero anotar esses 5 pilares. Ok, vou vender. O que fazer? Por que eu estou fazendo? Ele agrega valor a quem? O meu brigadeiro é igual aos outros? Não, meu brigadeiro tem isso diferente. Então ele agrega valor. Vai ser a forma como eu vou utilizar o argumento para atrair outras pessoas. Porque se for mais um brigadeiro, tá? Eu estou com um mundo de concorrência aí na minha frente e eu vou, na verdade, achar que eu vou me tornar um empreendedor porque eu estou vendendo um brigadeiro. Não vou. Mas eu preciso transformar esse brigadeiro. Esse brigadeiro não vai ser um brigadeiro comum. Surgiu agora, né? A gente passou a vida toda sendo a maçã do amor, né? Isso. Agora veio o morango do amor. Você está entendendo o que é inovação? Sim. Dentro do empreendedorismo, ele cabe a palavra inovação. Inovação, o comportamento inovador. Inovação não é tecnologia só. Inovação é uma decisão de gestão diferenciada das que comumente é utilizada dentro do mercado. Se eu tomo uma decisão, então, se eu vendo geladinho e eu quero atender, por exemplo, eu quero fazer um geladinho gourmet, eu quero fazer um geladinho que seja cremoso, que não empedre, eu quero fazer de frutas tropicais. Você está entendendo como... Olha o leque de opções que eu tenho de me diferenciar de muitos que estão no mercado. Eu posso até me igualar a alguns, mas vão ser alguns poucos, não a grande maioria. E aí eu estou com espírito, eu estou desenvolvendo algumas características empreendedoras. Entendeu, Cléber? Mas se eu paro, não fazer o brigadeiro e vender o brigadeiro, e você, na verdade, é um subemprego. É um subemprego. A questão é a percepção. Então eu disse que falaria de 5, né? Foi. O que fazer a primeira? O que fazer, por que eu estou fazendo? Eu estou agregando valor? Aí o porquê agrega valor? Se eu não responder o porquê eu estou fazendo, não, porque eu estou precisando de dinheiro. Tá, ok. Repare, eu respondi porque eu estou precisando de dinheiro. Vale essa resposta? Vale. Vale sim. Então aí o que é que estou? Mas o que é que como você acha que vai ganhar mais dinheiro se você está fazendo uma coisa igual aos outros? Entendeu? Então, o que fazer? Por que fazer? Tá certo? Aí vem uma outra questão. Como fazer? Como ser diferente? Como diferenciar-se no mercado? Como fazer? 3, não é isso? Isso. Tá? E aí vem o seguinte. Eu falei o que fazer, por que fazer, como fazer, quanto custa fazer isso tudo? Qual é o meu custo de fazer, de utilizar essa inovação? Tá certo? E eu posso utilizar ainda um outro. Onde eu vou fazer isso? Esse quanto custa fazer se refere a investimento inicial ou... Meu investimento
investimento, quanto é que eu preciso para aquela minha ideia sair do papel. Ah, mas eu não tenho esse recurso. Eu não estou falando se você tem, eu estou falando quanto você precisa. Isso se chama o quê? A minha visão de futuro passa por toda essa disciplina que eu estou tendo de pensar o negócio dessa maneira. Tá? Então, se eu não tiver disciplina, olha um outro item que eu preciso, disciplina para pensar dessa maneira, eu não vou conseguir os meus objetivos. A gente fala em disciplina como uma bobagem. O povo oriental, dos mais bem-sucedidos, são dos mais disciplinados do mundo. Então eu sigo. Ó, se você vai fazer um almoço ou alguma coisa na sua casa, um bolo na sua casa, se lhe faltar um ingrediente, você altera o resultado. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, se eu quero um resultado e me falta ingrediente e eu continuo dessa maneira, eu não vou ter o resultado que eu pensei lá atrás. Então é isso que a gente precisa entender primeiro para depois começar. Né? E onde eu vou fazer esse negócio? Porque eu posso ter, às vezes me perguntam o seguinte, aonde é que eu vou montar esse negócio? Eu posso ter uma boa ideia do negócio para aqui, para Aracaju. Ele não vai me servir para eu fazer em Lagarto, não vai me servir para eu fazer em Poço Verde, em Simão Dias. Você está entendendo? Eu preciso saber onde é que eu vou aplicar isso. Aí em Aracaju, ok, beleza, em Aracaju eu vou fazer. Né? Então vai dar certo porque eu tenho quem compre. Eu vou agregar valor. Eu agrego valor. Então, se eu tenho um cliente, eu justifico que o dinheiro vai sair. Eu vou ganhar dinheiro porque tudo isso aqui estão conectados um com o outro. Perfeito, perfeito. O quinto, então, o quinto é? Onde eu vou fazer isso? Onde eu vou aplicar essa ideia? Né? Eu costumo dizer, eu vou continuar batendo só falando, enquanto você anota, mas eu costumo dizer o seguinte, quanto é que eu perguntava sempre para os alunos empresários, quanto é que custa um copo d'água? Qual o preço de um copo d'água? Depende de onde você vai comprar. Depende de onde você esteja. Se você estiver num show é um, se você estiver no supermercado é outro, se você estiver no deserto é outro, se você estiver no resort é outro. É a mesma água. Se você estiver no aeroporto, eu acho que é o mesmo preço do deserto, né? Você está entendendo? Então, a questão do valor, o preço, vai depender muito de onde você está oferecendo esse serviço. Perfeito, Aurélio. Aurélio, a gente já tem uma pergunta de um parceiro nosso. Vamos lá. Vou ler ela aqui para você. No caso, tem que ter inovação e qualidade? Pergunta que o nosso parceiro Linkcell Aju, pergunta do nosso parceiro Linkcell Aju, ele pergunta, no caso, eu acho que do assunto que a gente estava... Sim. Ele pergunta se no caso tem que ter inovação e qualidade. São uma dos componentes que precisa, né? A qualidade, eu acho que hoje não se discute, Kleber, mais a questão da qualidade. Entendeu? Não se discute, porque ela é primordial, ela está já inserida. Pode levantar. Viu? Ela já está inserida no contexto, a qualidade. Então não se discute mais, não se coloca nem mais como um item, um quesito, porque ela já faz parte, não dá para discutir nada sem qualidade. Por falar em inovação e qualidade, você até citou aí a questão do Morango do Amor, o boom que teve, quer dizer, isso é inovação com qualidade. Com qualidade. Já existia a maçã do amor, né? Isso. Alguém criou esse abençoado Morango do Amor que explodiu aí. Foi uma inovação. Qualidade. Com qualidade. E aí, vai permanecer a vida toda? Não, daqui a pouco... Poucas pessoas já não estão nem falando mais. Exatamente. Mas virão outras pessoas vão alertar outras pessoas, essa ideia vai alertar outras pessoas a criarem, entendeu? Quando a gente fala em inovação é de criação, sair da mesmice, da rotina do dia, né? Do dia a dia, da coisa, desculpa a redundância da rotina do dia a dia, como as pessoas falam, é aquele pensamento fora da curva, né? Isso, pensar fora do quadrado. Tá vendo que o papo tá pesado demais hoje, né? Então já manda sua pergunta também, que a gente tem muitas dúvidas para tirar. Você que é empreendedor, sei que você tem muitas dúvidas para tirar. Manda sua pergunta aqui que a gente vai ler aqui na hora e o homem responde. Agora uma pergunta aqui que mandou foi... Eu acho que foi Kátia, se não me engano, no Instagram. Ela perguntou, sou pequeno empreendedor, quero transformar minha ideia em um negócio, porém... Quero, claro, que tenha sucesso. O que preciso, ou melhor, quais as decisões e passos a serem tomados? Ela não disse qual é a área que ela quer empreender. Ela disse que ela tem uma ideia,
e quer transformar essa ideia em um negócio. Provavelmente quando você quer empreender, você quer que o seu negócio dê certo, né? A gente não sonha nos tropeços que vai ter. A gente quero começar um negócio e quero que dê certo. E às vezes a gente quer o resultado de imediato, né? Então porém, quero, claro, que tenha sucesso. O que preciso, ou melhor, quais as decisões e passos a serem tomados? Bom, veja o seguinte, é natural essa ansiedade das pessoas, e volto a usar a palavra disciplina. Quando você constrói uma casa ou quer construir uma casa, você tem o quê? Você tem que ter um terreno, ou adquirir um terreno, você tem que fazer um projeto, minimamente que seja, nem que você... Não, eu vou fazer um rabisco aqui, vou dar... Ali é o seu projeto. É um projeto para que alguém execute, ou você mesmo execute. Mas ali, antes disso, você teve o quê? Um plano, e é exatamente isso que os pequenos negócios precisam. Gente, uma criança é igual a um adulto, tem os mesmos órgãos, tamanhos diferentes, complexidade talvez diferente. Não é isso? Isso. Mas tem os mesmos órgãos. Então, a pequena empresa, ela tem exatamente as mesmas necessidades de organização da grande empresa. Só que numa dimensão menor. Né? Porque ela não tem, como a criança, fazendo um paralelo, né, uma analogia, porque a gente precisa, por exemplo, de fazer um plano, um planejamento. Né? Um planejamento. O que é que eu quero fazer no meu negócio? Eu quero vender, né? Vai o quê, né? O quê? Eu preciso, se eu tenho já um negócio, eu vou saber a quem interessa esse negócio, a quem interessa esse produto que eu vendo. Então, eu não vou vender no jardim de infância algo que não tem um público para vender. Tá certo? Certo. O que acontece? Eu vou dar só um exemplo para que a pessoa possa entender melhor até isso. Se você, uma escola, por exemplo, uma escola, quando você vai colocar teu filho, primeiro momento na escola, né? Seu filho tem 1 ano, vai para a escola. O meu que tem 5, digamos, vamos lá. Ok, já está grande, mas tudo bem, mas 5 está numa idade boa. Tem 5 anos. Quando você vai para uma escola nova, qual o objetivo dele? É olhar o parquinho, brincar. É isso mesmo, Qual o objetivo dos pais? Saber se vai ter uma boa educação. A gente olha a estrutura, a questão do... Não que eu não esteja ligando, desconectando digamos, a educação lúdica, que é a socialização da educação. Não é isso que eu estou falando. Mas o foco dele é brincar. Isso. Porque ele não tem maturidade para pensar em educação nos brinquedos. E você quer saber como são os professores, como é que é a pedagoga, como é que é a escola, como é, entendeu? Comportamento, enfim, tá lá. A escola, quando vai lhe vender isso, ela vê o quê? Ela pega você e deixa você com os professores, o pedagogo, e leva a criança para o parquinho. Porque ela vai ter as duas coisas. Entendeu? Porque o teu filho já decide. Se ele disser, eu não quero estudar aqui, você não deixa. Você não consegue deixar. Então, são 2 clientes com perspectiva diferente. Então, eu preciso saber a qual cliente o meu produto se adequa. A qual o cliente que está interessado em pagar o meu produto. Tá? Então, se eu sou consultor empresarial, não adianta eu vender meu produto a quem não tem vocação empresarial. Porque as pessoas não vão interessar as pessoas. Eu vou vender meu produto num show, por exemplo, né, de pagode, num show de funk, num show... qualquer que seja o estilo musical. Não vai, porque ali as pessoas têm outro interesse. Não é um interesse em se tornar, né, empresário. Mas aí eu vou numa convenção, eu vou numa... Ali está um ambiente propício para eu vender meu produto, porque eu tenho empresários, eu tenho empreendedores reunidos. Eu tenho um congresso, ali eu posso vender meu produto melhor. Entendeu? Então, ela precisa identificar aonde ela está vendendo, trabalhar a qualidade e o visual, porque o cliente é quem vai dizer como ele quer comprar o produto dela. Então, ela precisa identificar o cliente dela, primeiro ponto, né? Adequar o produto dela ao desejo do cliente, né? Isso envolve embalagem, a forma como ela está. Se for serviço,
o que é que aquele cliente exige qual o padrão de excelência que aquele cliente exige, para que ela molde o trabalho dela, o fornecimento dela de produto ou de serviço. Então, a partir daí, ela desenha esse plano de ação dela, ou um plano de negócios, que ela vai seguir para crescer o negócio dela. Entendeu? Para crescer o negócio dela. Então, se ela tiver a percepção ela já tem um produto, já tem um pequeno negócio, né? Ela disse que já tem um pequeno negócio. Então, se ela começar a interagir com o cliente e saber o que é que o cliente efetivamente está buscando quando vai até ela, né? Vai adquirir o produto dela, se ela conseguir saber isso do cliente, ela consegue melhorar essa relação e entendeu? E aí sim, se ela tem um controle de quanto custa o produto dela, se ela tem a precificação justa do produto dela, de mercado, que muita gente erra nessa questão da porque não sabe o custo, então vende de acordo com o que o vizinho vende. E vender junto com o vizinho, isso quer dizer que você está indo para o buraco igual a ele, porque você está vendendo às cegas. Você está precificando. Ah, mas isso não é o mercado? Não, não é isso, não é o mercado. Se você produz algo com um custo maior, você agrega valor maior, então as pessoas pagam até mais se ele perceber que aquele produto é melhor do que o outro. Mais duradouro. Como eu não sei especificamente qual o segmento de que a pessoa que fez a pergunta, isso vai servir de uma forma geral para todos os segmentos, ou para a maioria dos segmentos, digamos assim. Certo? Perfeito. Tem uma colocação aqui de Marcos, que está assistindo o podcast com a gente. Marcos, um abraço. Aí ele fala, nesse caso o produto não tem preço, tem valor. Então, valor é uma coisa, preço é outra, né? Preço é outra. Então, eu tenho o preço, quem vai dar o valor é a situação que eu estou. Por exemplo, o copo d'água, ele tem um preço, né? Ele tem preço. Por que ele tem preço diferente? Porque em determinado local, ele vai ter um valor para mim, né? Então, preço é o que o mercado coloca. Valor é aquilo que eu agrego e que eu estou disposto a pagar pela minha necessidade. Sim. De consumir aquele produto. Eu tenho a necessidade de consumir aquele produto naquele local, e naquele local esse aqui é o preço. Quando a gente coloca, é uma linha bem tênue nesse negócio de custo e valor. Se você ganha, por exemplo, você tem um relógio de família, né? Se você tem esse relógio foi um presente da sua esposa, esse relógio, o preço de mercado pode ser R$500, mas o valor para você é muito maior. É maior. O mercado não vai pagar o valor que é para você. Ele paga o preço do relógio. Entendeu? Então, você tem o preço do produto e tem o valor do produto, né? Quando eu agrego, e a pessoa percebe, porque o cliente precisa perceber. Se ele não perceber, ele não paga. Ele acha que o produto é caro. Ele acha que é caro. Ele diz que é caro. Por isso que é a degustação. Se você quer vender água, não ofereça água às pessoas, ofereça doce. Porque o que provoca a sede é o doce ou o sal. Elton César mandou um recado parabenizando. Ótima entrevista. Obrigado, Elton César. Que bom que você está gostando. Espero que vocês estejam gostando. Galerinha, deixa eu pedir uma entrevista dessa, um podcast, um bate-papo desse. Merece que você deixe seu like, não merece não? Então vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal. A gente vai tomar uma aguinha aqui. Toma uma aguinha, né? Enquanto você se inscreve no nosso canal, deixa seu like. Por quê? Porque quando você deixa um like, o YouTube entende que essa mensagem ela é positiva, então ele começa a mandar para mais pessoas. Então o seu like, você seguir a gente, você se inscrever no nosso canal é muito importante. Então ajude o nosso podcast a crescer e mande sua pergunta que a gente vai estar destrinchando tudo aqui. Hoje não tem hora para parar não, tem? Não. Vamos lá. O pequeno empreendedor tem condições de seguir essa estrutura? Quem fez foi outra. Eu esqueci de anotar o nome das pessoas que fizeram as perguntas. Okay. Eu acho que foi Isaías.
Foi que fez essa pergunta. Então, o pequeno empreendedor, ele tem condições de seguir essa estrutura que a gente está falando, que é de agregar valor. Será se ele está falando nesse sentido ou não sei? Ficou meio vago essa pergunta aqui. Mas tem. Eu entendi, Você entendeu? eu entendi, Kleber. Verifica o seguinte, ele tem. Dentro daquilo que a gente está falando, né? Tem uma coisa que não custa, não tem custo financeiro. Isso passa pelo entendimento da pessoa, do empreendedor, de entender que ele precisa ter uma sequência. Se você economiza tempo, né, queimando etapas, você vai voltar e vai pagar aquele tempo ao dobro ou triplo. Entendeu? Você vai voltar a pagar. Então não adianta queimar etapas. Eu não posso pensar com o estômago. Eu preciso, por quê? Ou com o bolso, com a necessidade do bolso. Eu preciso ser racional. O empreendedorismo e o empresariado, ele exige racionalidade, principalmente na organização da empresa. Então, aí não custa dinheiro eu ser organizado, dizer assim, agora eu vou fazer isso, né? Vou cumprir essa etapa, depois eu cumpro essa etapa, porque eu sou sozinho. Ou junta pessoas da família, sobrinho, para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, eu não fiz plano nenhum. Eu estou fazendo intuitivamente. E eu lhe pergunto, você vai para um médico que não tenha conhecimento e que age intuitivamente? Não. Por que você acha que o empresário, você vai para uma empresa que age intuitivamente? Então, eu preciso, se eu trabalho com alimentos, por exemplo, eu preciso ter receita para a todo momento estar fazendo uma coisa diferente. Eu trabalho com alimentos, então eu tenho que ter o quê? Então, se eu trabalho com geladinho, eu preciso saber qual é a proporção de fruta, de açúcar que eu estou colocando em um, porque vai sair em todos. Muito próximo. Porque senão eu vou adoçar um dia mais, outro menos, eu vou colocar mais fruta num dia do que em outro. Você está entendendo? E isso, mesmo com pessoas diferentes consumindo, isso vai ser perceptível pelo mercado. É perceptível pelo mercado. Porque aquele cliente que já comprou uma vez, quando comprar, ele comprou novamente a você pela experiência que ele teve a primeira vez. E aí na segunda ele não tem mais. Porque ele não é igual. Sim. Entendeu? Então eu preciso ter receita. Anotar, isso se chama processo. Então, eu preciso ter a ideia de fazer um plano. Depois da ideia, me organizar para fazer o quê? Um processo daquilo que eu estou fazendo. Para que eu possa repetir. E melhorando esse processo a cada dia que eu estiver no mercado, eu estiver atuando. Isso é normal. Então, eu preciso ter disciplina de seguir um roteiro. Às vezes as pessoas perguntam, mas é um formato fechado ser empresário? Não, não é. Ah, mas eu tenho que ser criativo. Criatividade é diferente de improviso. É totalmente diferente, as pessoas confundem. Então, eu sou criativo, mas eu não posso ser criativo a cada segundo, porque senão eu altero o produto no meio. O cliente nunca vai receber um produto final adequado, porque eu não aprovo esse produto. Eu atendi uma empresa, uma sorveteria, uma vez, que é no ramo que você atua. É uma sorveteria. E aí eu fui, tinha lá picolés, né? Todos no mesmo preço. Ok. Porque é difícil para a sorveteria colocar preços diferentes nessa sorveteria, nesse caso. Eu entendi. Mas eu digo, a fruta, os componentes, o custo de um picolé é igual ao outro? Eu disse, não. Mas o preço era nivelado. Então o que acontece? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que um produto vai pagar o outro, se eu quiser colocar o mesmo preço. Senão, eu vou cobrar preços diferentes para produtos diferentes, em função da fruta que eu estou utilizando. Se a fruta é bem mais cara, eu não posso colocar o mesmo preço de uma fruta mais comum. Porque, não, você está entendendo? Então, se você vai numa sorveteria e você vê produtos que são similares, por exemplo, vou dar aqui, bom, os preços dos picolés são todos iguais? Não. Pois é. Porque o custo de fabricação de cada um é diferente. E aí, quando eu sou um pequeno empresário, eu coloco preços
intuitivamente, eu vou cometer um grande erro. Por quê? Porque eu vou cobrar mais ou eu vou cobrar menos. Se eu cobrar menos, eu vou quebrar, ou eu não vou crescer. Se eu cobrar mais, eu não vou emplacar no mercado. E aí, o que é que eu faço? O custo do produto. Gente, você só vai fazer isso uma vez. Entendeu, Kleber? Só vai fazer uma vez. Porque eu não preciso fazer toda hora. É uma planilhazinha. Mas subiu o preço do açúcar. É 1 centavo, eu não vou fazer. Entendeu? Eu tenho uma planilhazinha onde eu só boto o açúcar que alterou. Subiu o preço a laranja agora, baixou porque as pessoas estão com dificuldade de exportação. Olha o mercado reagindo, mostrando. Então você está recebendo mais laranja. Então eu vou ter mais laranja. Entendeu? Aí eu vou oferecer mais suco de laranja a um preço menor. O cliente tem que perceber isso. Se o cliente perceber isso, ele valoriza o seu negócio. Ele vai entender que o seu negócio ele é justo. Porque ele está entendendo a movimentação de mercado. Pode parecer distante do pequeno empresário, mas não é distante, porque é uma questão de entendimento. Mas, Aurélio, se ele não conseguir entender isso tudo, o que é que faz? Precisa de ajuda. Ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar ir fazer um curso, olhar na internet. Ele vai buscar conhecimento para que ele possa melhorar o negócio dele. Ele vai precisar conhecer, desenvolver esse conhecimento que a gente chama de habilidade, tá certo? E ter a atitude de mudar. É o que a gente brinca e chama de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Conhecimento e habilidade. Porque a habilidade só é possível se eu tiver conhecimento. Eu não posso desenvolver uma habilidade daquilo que eu não conheço. Você pegaria vamos voltar, o Uber, por exemplo, que ele tivesse aprendendo a dirigir, tivesse na autoescola, se você soubesse disso, você não pegaria. Porque falta ele o quê? Habilidade. Ele está adquirindo conhecimento para depois desenvolver a habilidade. Entendeu? Conhecimento, habilidade e atitude. Fazer as coisas mudar depois disso. Eu não posso fazer atitude primeiro, sem conhecimento. Olha, se eu mudar a ordem, né? É aquela história a ordem dos fatores não altera o produto. Isso. Altera sim. Tá? Não altera e no conceito matemático, em alguns fatores, na multiplicação, por exemplo, na divisão já muda. 10 dividido por 5, a gente estava conversando aqui, né? Em off, quanto? Vai dividir, vai ser 2? 2. E 5 dividido por 10 não dá o mesmo resultado, não dá 2. Entendeu? Então, a ordem dos fatores muda, altera o produto. Então, se eu começar pela atitude, o que acontece? Depois eu vou ter que buscar o conhecimento. Né? Uma pessoa com atitude, sem conhecimento, ela faz muita besteira. Porque ela não conhece. Ela tem vontade de fazer, mas ela não vai fazer certo. Ela pode até prejudicar a marca dela, porque ela está fazendo uma coisa inadequada. Então, estamos a mais ou menos 43 minutos de conversa. Uma palestra incrível que esse homem tá nos dando. Eu sou empreendedor, quem me conhece sabe que eu trabalho no ramo de geladinhos. E o que foi que eu já aprendi em 43 minutos de conversa? Melhorar a imagem do meu produto, que agora eu fiquei até com vergonha de mostrar, que a gente trabalha com parceria aqui também. Fiquei até com vergonha de mostrar, porque tem que melhorar a imagem do meu produto, a qualidade do meu produto, agregar valor ao meu produto para poder cobrar um preço melhor e justo, né? Eu sei o preço de custo. Eu tenho o preço de custo do meu produto e eu tenho o preço de venda. E eu tabelei o preço, eu caí no erro, que agora já vou corrigir, a questão de, independente do sabor, eu cobro o mesmo valor para o cliente final. Sendo que o meu preço de custo na produção, tem uns que é mais, outros é menos. Então já vou ter que corrigir isso também. Aurélio, a gente tem alguns parceiros que eu gostaria de falar com eles também. Depois tem algumas perguntas para fazer ali também da galera que está perguntando. Nosso parceiro Linkcell. E vamos falar do nosso parceiro que está com a gente desde o início. A gente iniciou há um tempo atrás esse podcast, Papo de Balcão. Mas por alguns motivos a gente deu uma parada. Mas Linkcell é um parceiro nosso que está desde o início. E
Gostaria de falar um pouco sobre é uma gráfica rápida e assistência técnica. Na área gráfica, impressões, foto 3x4, xerox, impressões de fotos, plastificação, canecas, camisas, azulejos, quebra-cabeça personalizados, películas para qualquer modelo de smartphone, acessórios e muito mais. Na área técnica de smartphone, troca de tela, troca de bateria, reparo em placas e muito mais. Travessa, onde você vai encontrar a Linkcell, Travessa Armando Salles, número 15, loja 4, Ponto Novo, Aracaju, Sergipe. E o contato do nosso parceiro da Linkcell é 799 9965-0660. E Aurélio, isso aqui é pra gente degustar, viu? Também é um parceiro nosso que sempre tá com a gente também, desde o início também. A gente tem alguns parceiros. E o recado para você que, se você quer ter a sua marca divulgada aqui no podcast, se você quer ter sua logo ali aparecendo no nosso podcast, entre em contato no número 799. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nosso número aqui. Bom, enfim, daqui a pouco eu manda um direct, manda no chat aí que, olha, tem um negócio aqui, eu vendo roupa, eu vendo comida, eu trabalho com... Manda no chat aí, entre em contato com a nossa produção que ele vai estar respondendo e a gente vai ter uma parceria. Tem uma pergunta aqui do nosso convidado, mas fica à vontade aí para experimentar. Não, tudo bem, já experimentei. Já tá à vontade? Tô à vontade. Tá à vontade, tá tranquilo, tá bom o Tá bom sim, tá bom. Galera, vocês estão gostando? Estão gostando da nossa conversa aqui? Ó, deixa o seu like, o som tá legal aí pra vocês que estão em casa aí, tá legal o som, tá saindo tudo certinho. Deixa seu like aí que vai ajudar muito a gente. E lembrando que hoje a gente tá com o Aurélio falando sobre empreendedorismo. O nosso próximo podcast já tem data definida também. Então, vamos pra cima. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre o nosso próximo podcast. A gente tem uma pergunta aqui de Elton César, é isso? Na verdade, um questionamento dele. Na verdade, é uma participação dele, mais uma, né? Pronto, ele está participando com a seguinte situação. Ele fala, abre aspas para Elton César. Isso mesmo, precificar é você entender o processo de produção de material, custo operacional, regulamentação e como resultado sua margem real de lucro. Isso mesmo. E mais um recado dele também. Lembrando que esse podcast será disponível para quem perdeu no YouTube. Recadozinho aí pra galera aí que tá em casa, que perdeu, que quer assistir depois esse podcast. Você pode entrar no nosso canal e assistir ele novamente no YouTube, beleza? Vamos lá para as perguntas, Aurélio. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aí? Rivane Andrade. Como agregar valor na venda de uma roupa? Porra. Rivane Andrade, aquele abraço, obrigado por ter vocês, muito feliz por ter vocês aqui, Elton, Rivane, enfim. Como agregar valor no valor de uma roupa? Rivane é minha amiga, trabalhamos juntos, eu acho que é essa mesmo. Veja o seguinte, todo produto, qualquer um produto, mas vamos pegar a questão de roupa que ela tá. Na verdade, você não vende roupa, qual o benefício que a roupa tem? Vamos partir desse princípio. Eu tenho que entender qual o benefício, qual o valor, né? Por que eu vou... Se eu fosse comprar roupa, se nós fôssemos comprar roupa, qualquer uma servia. Por que eu escolho roupa? Porque, na verdade, eu estou buscando uma outra coisa. Eu estou incrementando minha beleza, eu estou querendo ficar mais sociável, eu quero ficar, né, mais empoderada, já que a loja dela também é feminina, eu acho que é mais feminina, mais empoderada. Então, são esses aspectos que eu preciso fazer com que a pessoa, entendeu? Que vá à minha loja, que vá no meu ambiente lá, no ambiente onde eu vendo, no meu ponto de venda, que ela saia compreendendo isso. Que eu vá entender que essa mulher ou que esse homem, eu não sei se é só roupa feminina que ela vende, mas que ela saia mais ainda empoderada do que entrou. Então é preciso eu agregar valor de que maneira? Se eu estou vendendo, por exemplo, um vestido, eu agregue isso com um colar, com um cinto, com uma pulseira. Então são coisas que eu posso juntar ao produto principal do que eu estou
do qual eu estou vendendo, o qual eu estou vendendo. Então eu posso sim agregar valor. Eu posso agregar valor na embalagem, eu posso, entendeu? Na bolsa que ela vai sair mostrando para todos os lugares, porque ela vai estar com a sacola na mão, na minha loja. Repare quantas coisas eu posso agregar a um produto que eu estou vendendo. O meu cliente vai sair satisfeito, fazendo propaganda da minha loja, né? Dando visibilidade à minha loja. Ela saiu super satisfeita porque ela foi comprar um vestido e ela encontrou, né, a roupa que ela foi lá buscar, ela encontrou e se sentiu melhor ainda quando ela teve agregado a esse vestido um colar, um cinto, né? Ou pelo menos a indicação de como trabalhar a roupa nela, no perfil dela. Então, a informação também pode agregar valor ao negócio dela. Você vê que se você ajuda a essa pessoa a se vestir, porque tem gente que tem dificuldade, tá? De se sentir bem com a roupa, de escolher uma roupa. Tem muita dúvida. Então, e isso é uma característica da mulher quando ela vê muitas peças. Então, ela, por exemplo, quando você compra algo exclusivo, ou próximo a isso, que 10 pessoas não vão utilizar e ela não vai encontrar 10 pessoas vestidas com o mesmo produto, eu estou agregando valor, porque eu estou vendendo a ela uma coisa mais exclusiva. Não é que seja totalmente que ela não vende só, né? Mas ela não tem 10 peças, ela não tem 20 peças, eu só tenho uma peça de cada, só tenho 2 peças. Então, ali dentro daquele contexto, ela está vendendo exclusividade. Então, tudo isso agrega valor ao produto que ela está vendendo. E entender que ninguém compra produto, ela compra o benefício que o produto traz. Então, o produto tem que trazer o benefício para a pessoa. Uma roupa não vai servir do mesmo jeito, por mais bonita, por mais escolha que você tem para todas as pessoas. A pessoa precisa se sentir bem. E você é um instrumento fundamental, você que está vendendo na loja, você que está como relações públicas da loja, eu gosto mais disso do que vendedor. Você é responsável por isso também, de vender algo, de fazer com que a pessoa sinta-se com autoestima elevada, melhor do que o que ela entrou. Você não pode ter um cliente saindo da loja do mesmo jeito que ela entrou. E aí eu posso, junto a isso, oferecer um lanche, eu posso oferecer um chá, eu posso oferecer uma água de coco. Você está entendendo? Então todo esse contexto se chama agregar valor ao produto que eu vendo. Então é ser criativo, é buscar fazer aquilo que a loja pode, que esteja direcionada, mas com efetividade. Entendeu? E não dar justificativa. Porque às vezes a gente, olha, hoje não tem água porque o rapaz não trouxe. Hoje não tem cafezinho porque eu saí apressado de casa. Você está entendendo? Entendi. Então, é melhor que eu não fale. Então, eu tenho um bombom, eu tenho uma... Ah, mas o bombom... Tudo bem, leva um bombom diet, né? Você não precisa dizer o que não tem. Tem um bombom, então é o que tem. Tem um bombom, tá ali, ó, bonitinho, tá. A pessoa sente, tá uma loja perfumada, né? Isso. Com cheiro agradável. Tudo isso se chama agregar valor ao produto, tá? Então, minha amiga Rivânia, tá aí uma série de elementos que você pode agregar valor ao produto que você está vendendo. Ela ainda acrescentou ali, desculpa, não vende. Ou seja, quando você dá, ela quer dizer justamente sim. isso que você está falando, né? Que o rapaz da água não veio hoje, não sei. Mas perde cliente. E perde cliente. Quando você dá uma desculpa, você não precisa falar não que o rapaz da água não veio hoje. Se você tem um bombom, ofereça o bombom e a cliente vai ficar satisfeita. Ela não precisa saber que o rapaz da água não vende. E o mais importante, eu acho que interessante do que você falou, é a questão dela vender a autoestima. A autoestima, né? A pessoa ela não está vendendo uma roupa para uma pessoa, autoestima. Né? Ela está vendendo autoestima para aquela cliente, porque a mulher, inclusive a gente vai falar sobre o livro que você escreveu, Mulheres Como Vender para Elas, um livro incrível que eu acredito que faz muito sucesso. Mas voltando para a Rivânia, uma mulher quando ela vai comprar uma roupa,
ela tá indo atrás de melhorar a autoestima, ela quer sair bonita, ela quer que as outras pessoas, né? Então, Ô Kleber, me permita só dar um adendo aí, eu sei que ele vai voltar a falar lá na frente, mas eu vou dar uma característica desse livro que eu estudei bastante, e que é uma característica que acontece. A mulher, ela normalmente ela vai para uma loja dessa, ela não vai sozinha comprar, ela vai sempre acompanhada. Com amiga, com amiga. Sogra, ela sempre vai acompanhada. Verdade. Não estou dizendo que a mulher não vai só, eu estou dizendo que não é como a maior parte das vezes ela vai acompanhada. E quem está vendendo o produto, ela precisa não só elevar a autoestima de quem está comprando, mas de quem está do lado. Eu acabei de dar um exemplo da escola, né, do aluno e do pai do aluno. Eu preciso agradar os dois. Porque muitas vezes quem decide a roupa ou o produto que a pessoa que foi comprar leve é quem está acompanhando. Quem está acompanhando, na maioria das vezes. Porque ela veste e pergunta à pessoa ou olha para a pessoa, o que achou? E a pessoa esquece de quem está acompanhando. Então agregue, junte a pessoa que está ao lado ao processo de compra e venda. Conquiste as duas, conquiste as três, porque as pessoas que estão ao lado de quem vai comprar, no caso de mulher, elas decidem mais do que quem está comprando. É interessante isso que minha esposa sofre, porque quando ela vai comprar roupa, em casa são eu e mais 3 homens. Aí ela pergunta pra gente o que ela veste. Só tem ela de mulher. Ficou bom e ficou bom. Ficou bom. Ela fica indignada. Ela sai perguntando. E tem o menor de 5 anos que ela pode estar descabelada. Mamãe, você tá linda. Aí pronto. Não aí vou ela perguntar. Não vai perguntar. Sua opinião não me interessa. É mais ou nesse menos momento. Isso. Tem mais alguma pergunta aí, produção? George Leite Júnior. Quando saber se chegou a hora de abandonar o projeto ou loja antes de quebrar definitivamente? Até que ponto devemos acreditar na ideia ou no projeto? Quer que eu refaça a pergunta? Não, eu entendi. Jorge Leite Júnior. Jorge, né? George, né? George, tá. George, verifica o seguinte. Boa pergunta. Né? Pergunta. Primeiro eu faria uma reflexão, uma pergunta para mim mesmo. O que foi que eu fiz para que esse produto pudesse dar certo? Ou o que eu não fiz para que ele estivesse dando errado? Porque uma vez me perguntaram qual o melhor negócio para ser aplicado dinheiro. Eu disse qualquer um. Qualquer um que você cite aí, eu posso relacionar um que tenha casos de sucesso e casos de fracasso. O que muda é quem está no comando. Então, se ele fez tudo que ele sabia que precisava ser feito para que esse produto, então ele pode fechar um ciclo. Mas ele pode fazer uma reflexão e só ele pode responder o quê? O que foi que eu fiz, né, para que ele pudesse dar certo. O quanto eu investi para que esse projeto desse certo. O quanto eu fui determinado. Não fui determinado, não investi, não fiz controle, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não só esse, qualquer um outro. Pode dar com o vizinho, mas o vizinho deu certo. Vai lá que o vizinho está fazendo exatamente como deveria ser feito. E não perca sua linha de raciocínio, só para complementar, é porque também o que eu vejo em muitas pessoas, como eu falei para você nos bastidores, as pessoas iniciam um negócio e já quer que dê certo de imediato, pensa que vai dar. Não é assim. Tem a maturidade. Tem a maturidade, porque quando o negócio está dando errado, é dali que você tira o aprendizado para quando o negócio começar a dar certo, você ter conhecimento para administrar quando o negócio estiver bombando. Eu vejo muito isso, que as pessoas começam um negócio, começou a dar errado, pronto, larga. Aí parte para outra coisa, começa a dar errado, parte. Eu já fiz muito isso. Hoje eu não faço mais. Se eu começar um negócio, eu vou terminar, porque aquele momento de dificuldade é um momento de aprendizado. E não só nos negócios também, isso é na vida também, eu acredito. Né? Exatamente, Kleber. Por isso que eu fiz essa questão da reflexão, entendeu? Então, eu não sei exatamente qual foi o negócio dele, né? Mas do George, mas a distância não tem como dizer, olha, está na hora de parar. Mas se eu fiz todos os controles
de receita de despesa, se eu fiz os contos, eu fiz um plano de ação, eu fiz um trabalho legal de mercado. Quando a gente fala de mercado, não preciso contratar empresas ou ter uma equipe de... Não, eu posso fazer isso. Então eu posso fazer isso, um processo de amostragem. Eu costumo dizer que ninguém come uma comida toda para saber se ela está boa de sal. Ela experimenta. E isso é amostragem. Então eu vou fazer uma amostragem no sentido de saber como é que está o meu negócio no mercado. Então ele não vai de vez dizer assim, olha, acabou. Ele vai sinalizando que não tá, tem coisas erradas. Então ele vai sinalizando dia após dia. Então se eu não estou fazendo, então minha receita vai estar sempre decaindo. Eu já tive clientes que eu já sugeri fechar lojas. Não fechar o negócio. Mas eu digo, olha, essa loja sua não está dando certo. Por quê? Porque o que está demonstrando dela é que ela está dando prejuízo. Mas essa está boa, está dando lucro. Então o negócio é bom. Mas o que não é bom é no local que você está atuando com esse negócio. Entendeu? Então eu preciso fazer o quê? Um reposicionamento, uma mudança estratégica. Eu não preciso acabar o negócio. Às vezes uma mudança vai fazer com que eu ganhe oxigênio e eu consiga desenvolver minha atividade. Então, cancelar uma atividade, eu preciso ter tentado muito e exatamente ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Se eu não fiz, é por conta daquela falta do suprimento daquela atividade que eu estou agora, entendeu? Frágil no resultado do meu negócio. Perfeito. Respondido sua pergunta, Jorge. Aurélio, nós temos mais uns parceiros aqui que eu gostaria de falar. Inclusive, se você quer ter sua marca divulgada, quer ter seu nome falado aqui no nosso podcast, entre em contato com a nossa produção, manda uma mensagem aí no chat, que a gente vai estar atendendo vocês. Com certeza a sua marca, a sua logo vai estar sendo colocada aqui e vai ganhar mais visibilidade, com certeza, né, Aurélio? Com certeza. Agora eu gostaria de falar de um produto meu, aprendi muito, tenho certeza que depois de hoje eu vou melhorar bastante, que é a empresa de geladinho gourmet. A empresa de geladinho gourmet foi criada com o objetivo de ajudar pessoas a construir uma fonte de renda extra. Não era apenas para ser um vendedor de geladinho, né? Então a gente trabalha na questão de produzir geladinho e distribuir para as pessoas revenderem mesmo. A gente abastece mercearias, mercadinhos. Tem pessoas que moram em apartamentos e querem uma renda extra. Adquirem os geladinhos também com preço de custo. E elas revendem, ganham uma renda extra. A gente manda esses geladinhos para todo o interior do estado de Sergipe, entendeu? Porque a gente embala tudo direitinho, tudo certinho. A gente manda na Coopertaus ou em táxi, enfim, quem quiser ganhar uma renda extra, adquirir uma renda extra através da revenda dos nossos geladinhos, o nosso número de contato é 799-9873-1069. Você vai estar construindo uma renda extra, vai estar trabalhando para você mesmo. Você ainda não é empreendedor, você só é empreendedor a partir do momento que você começa o seu negócio e você tem uma visão de crescimento. Mas com certeza você vai estar trabalhando aí para você mesmo, adquirindo sua renda extra e construindo seu negócio aos pouquinhos, né, Aurélio? É o começo É assim que começa, né? A gente começou pequeno, a gente é pequeno ainda, na verdade, mas eu tenho certeza que com o número de pessoas que tá nos procurando para revender, a gente tem algumas mercearias já. Um parceirão nosso que está com a gente tem 3 anos. Olha, tem 3 anos que eu tô indo para 4º ano de negócio com esses delícias de geladinho gourmet. A gente está indo para 4º ano de negócio e tem um parceiro nosso que está com a gente desde o início. Uma mercearia ali no São Conrado, nome Mercearia HS Depósito. Lucas, meu parceiro, aquele abraço, tudo de bom para você, seu negócio. É uma parceria que tá, graças a Deus, a gente fez uma amizade legal aí, eles revendem, a gente já tá indo pro 4º ano. E mais outros aí que se eu for falar aqui, a gente vai passar a noite toda falando. Eu posso dar uma... Inclusive, eu trouxe um para você provar. Com certeza, viu? Vamos lá. Uma bandejazinha? Eu vou te dizer uma coisa, né? Sim, pode falar. Que dentro desse contexto que você falou, o quanto é importante que você
você disse, olha, eu tenho 4 anos, está atingindo uma maturidade média, que dentro de algumas estatísticas... Prove aí. Opa, a gente demorou a fazer a propaganda, a degustação, né? No vento ali, gente, ele descongelou. Então, licença aqui que eu vou degustar. Veja aí, se for ruim, você já... Ó, melhore nisso, agregue mais valor aí no produto pra... Pode falar aí, a gente tá aqui pra aprender. Uma delícia, tá certo? Vou sugerir, sim, algumas coisas para você, nos termos de visibilidade do produto, de agregar valor ao produto, porque sempre tem como a gente agregar. Tá certo? E eu já até anotei aqui, tá tudo anotadozinho aqui, gente. Delícia. Tudo anotadinho aqui. Dá esse copinho aí para eu descansar enquanto eu falo aqui, para que eu veja o seguinte, dentro desse contexto que você falou, Kleber, eu vou fazer mais uma analogia, né? Eu gosto de analogias porque a gente entende mais. Você imagina se a gente crescesse e os pés da gente ficassem do mesmo tamanho. O que é que ia acontecer? De criança. Meio desequilibrado, não tem como equilibrar o corpo. Então o que é que acontece? Nós iniciamos um negócio, olha a importância do plano. Ele começa a crescer e a gente não percebe. É como às vezes um filho que está todo dia dentro de casa e você não percebe que ele está virando adolescente, que ele está virando adulto e quer tratá-lo com o mesmo jeito. Sim. Então o que é que você entendeu? Você não pode mais tratar do mesmo jeito como você iniciou o teu produto. Você tem 4 anos e você não vai tratar do mesmo jeito do que o produto. Você tem que melhorar porque as pessoas está dando certo e as pessoas elas vão querer que você mantenha a qualidade, mas você agregue a cada vez mais valor ao seu produto, sem deixar de ser competitivo. É um desafio que o mercado faz. E como é que isso é possível? Aumentando o volume de vendas. Tem um princípio de economia que diz, economia de escala, né? Que vocês, aqui, a gráfica, né, que você anunciou aqui, a Linkcell faz, economia de escala. Então, se você manda fazer 100 cartões, é um preço. 200, ele não dobra. Entendeu? É economia de escala. Então, eu vou, porque minha linha de produção ela não vai aumentar, entendeu? Meus custos fixos não vão aumentar, eles vão aumentar meus custos variáveis. E custo variável é como um colesterol bom, é bom para todo mundo. Quando o cara diz assim, o meu custo variável é grande, eu digo que beleza, é porque está vendendo muito, porque o custo variável é aquilo que a gente enxerga no produto. E se eu estou comprando mais aquilo que eu enxergo no produto, é porque eu estou vendendo bem. O ruim é o custo fixo, é aquele que se eu vender ou não vender, eu estou tendo, né? O aluguel. Se eu vender ou não vender, mas se eu tenho, por exemplo, eu estou gastando muito em embalagem, ótimo, está fabricando muito produto, entendeu? Então, eu preciso entender que eu preciso fazer mudanças, reposicionar o meu produto no mercado, dando uma imagem mais atraente para ele, sem perder a qualidade. A qualidade não é item de discussão. Eu vou baixar, eu vou tirar um pouquinho disso. Não faz isso. Mas você pode melhorar. Como, Aurélio? Tente fazer. Faz um piloto e verifique quanto é o custo disso, de você fazer um produto que você se puxa, agora eu melhorei. E veja quanto isso aumentou no custo do seu produto, para ver se você continua competitivo no mercado. Sem vender nada, você está fazendo laboratório. E o laboratório você faz dentro da empresa. E depois você coloca para o cliente. E o cliente, o seu cliente é o seu maior, o seu maior divulgador, porque você é um fornecedor e eles são distribuidores. Tá certo? E você pode, através deles, você pode fazer uma reunião só com eles. Olha, que beleza, uma reunião à distância só com eles, para dizer assim, vamos melhorar o nosso produto. E eu preciso de ouvi-los. Né? Pegue isso, repagine e veja o que é possível e coloque. Todos vão se sentir como? Prestigiados. Sim. E vai fazer com que o seu produto se torne melhor ainda no mercado. A gente não consegue sozinho, o ser humano não consegue sozinho ter todas as melhores ideias do mundo. Você só cresce quando você está em conexão com outro ser humano. O ser humano é um ser social. Inclusive, você falou isso agora, eu lembrei de um livro que eu li, As 16 Leis de Sucesso, de Napoleão Hill.
você. Onde... Gente, desculpa aqui que eu tô... Não, fica à vontade. Onde ele fala que ele tem a questão da chave mestra, né? Que ele é o núcleo e ele não tem habilidade para desenvolver a empresa que ele criou, só que ele contratou as pessoas para ouvir o que gênios, né? Na verdade. E o cara se tornou um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Acho que o 5º ou 6º homem mais rico na época, né? Porque foi a questão da ferrovia. Mas enfim, voltando para o nosso podcast. Sim, gostaria de falar mais um parceiro nosso também, antes de retornar às perguntas, que é a Pitada Nordestina. Pitada Nordestina, bateu a fome. Você que é de Aracaju, Coroa do Meio, Atalaia. Quer provar o verdadeiro tempero nordestino? Só procurar Pitada Nordestina no iFood e se deliciar com o verdadeiro tempero nordestino. Lasanhas, escondidinhos, tapiocas recheadas, cuscuz recheado e muito mais. Você também pode fazer encomendas para eventos particulares. Só entrar em contato pelo WhatsApp 799-9605-5438 e falar com nossa amiga Rosângela. Alô, Rosângela, aquele abraço, parceirona. Tá com a gente desde o início também, Rosângela e Duda, aquele abraço. Fala também do nosso outro parceiro, que é o Mini Delícias. Salgados muito, muito bons, esses salgados aqui. Tá com a gente também, muito bom. Muito legal, que é pra petiscar. Isso, pra petiscar mesmo, e a qualidade, você viu que né? Muito bom, então... Mini Delícias, salgados muito saborosos, mini coxinhas, quibes, churrasco e muito mais. Amanhã tem jogo, isso mesmo. Exatamente, amanhã no jogo. Aí tem salgados produzidos com alta qualidade. Mandar um forte abraço para Ícaro. Ícaro, meu parceiro Ícaro, muito obrigado por essa parceria, tá sempre com a gente. É porque são alguns aqui, a gente acaba trocando aqui, mas Ícaro tá sempre com a gente, nos prestigiando. Então quem quiser contratar esses salgados deliciosos, só entrar em contato com o Ícaro pelo telefone 799-9646-1782. Eu vou repetir. Quer contratar salgado para sua festa de aniversário, para o seu final de semana, vai reunir os amigos, a família, aniversário do menino, do cachorro, do periquito, do papagaio, do gato, o que você for fazer. Precisou de salgados, entre em contato com o nosso parceiro Ícaro no telefone 799-9646-1782. Você colocou na tela aí, produção? Vou repetir novamente, 799-9646-1782. Meu parceiro Ícaro, aquele abraço. Tem pergunta aí? Mais uma perguntinha ali. Empresário que tem medo de perguntar ao cliente sobre o seu produto. O empresário que tem medo de levar, de receber o feedback, né? Você acredita que eu amo o feedback? Porque é bom quando o cliente elogia o produto. Mas quando ele fala algo negativo, aquilo ali dá um estalo de que é como se eu tivesse acomodado e que eu preciso melhorar o meu produto. Por exemplo, às vezes, esse produto que eu vendo, ele não é para ficar cristalizado. Quem consome produto de geladinho gourmet, sabe que tem que ser um produto cremoso. E algumas vezes, dependendo da quantidade que vai por freezer, dependendo da quantidade ele cria cristais de gelo, porque ele demora a congelar. Ele tem um tempo de congelamento que leva de 3 a 4 horas. Se passar disso, ele cria cristais de gelo. Então, para quem conhece, a pessoa acha que o produto que está sendo feito com algum produto que não tem qualidade, mas não é, que são todos feitos da mesma forma sempre. Eu sempre compro as mesmas marcas. Porém, é a questão do congelamento e eu tenho que explicar. Só que às vezes a pessoa não entende, pensa que é H, né? Então a pergunta do nosso amigo é... Ele tirou da tela e eu já esqueci ali também. Como melhorar... do cliente, o dono do produto que tem medo de receber os feedbacks. Tem medo de receber feedback sobre o produto. Essa pessoa, ela precisa rever muito os conceitos dela, né? O tipo de pessoa dessa. Porque se aquela pessoa que me mantém, ela não tiver o direito de opinar sobre o meu produto, né, ao adquirir, realmente eu estou dentro de um contexto errado, né? Dentro de uma linha de trabalho equivocada.
eu não devo ter receio, porque a melhoria só ocorre a partir exatamente desse consumo, né? Do consumo. Então, o cliente ele vai dar a melhor resposta e vocês, gente, entendam que quanto mais eu recebo feedback, mais as pessoas estão interessadas na melhoria do meu produto. Ruim é quando eu não recebo feedback, quando o silêncio paira. Isso quer dizer que eu posso não estar fazendo um bom trabalho, e esse silêncio vai levar a gente a um dia descobrir tarde. É importante que a gente sempre avalie o nosso produto, a gente tenha autocrítica sobre o nosso produto, a gente consuma o que a gente fabrica, para a gente entender se a gente está mantendo a linha, entendeu? De forma amostral. Hoje eu quero experimentar isso, dá para a pessoa fazer teste. Todo produto sério, ele passa por um processo de degustação e de avaliação, temporariamente. Então, da forma como por isso que eu falei, se você se reunir com seus clientes, olha, eu faço aqui uma reunião mesmo, né, à distância, virtual com ele, para orientar como ele vender, visitar o meu cliente para saber como é que ele está representando o meu produto, como está condicionado o meu produto na loja dele. Você está entendendo? Então, como é que ele está vendendo a imagem do meu produto? Isso é fundamental, essa conexão com o cliente. Portanto, não tenham medo, pelo contrário, o empresário é uma pessoa que tem uma característica encorajadora, de colocar um produto, de se expor, entendeu? Isso é uma característica do empreendedor, se expor, de aceitar desafios, de enfrentar desafios. Portanto, ele não deve ter o mínimo receio de perguntar ao cliente. E estar preparado, e entender o seguinte: quando o cliente disser assim, não gostei, agradeça a ele pela sinceridade que ele foi. Porque se ele está dizendo a você, é melhor do que ele diga ao mundo todo. Ele vai dizer a você e você corrige. Então, crie essa conexão, essa confiança com o seu cliente, que é o mais importante que você tem a fazer. E o mais importante, não ficar com raiva do cliente, né? Porque às vezes um feedback, quando ele é negativo, o dono do produto acha ruim. Não, exatamente. Aquilo ali é para você melhorar. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Porque seu produto vai agradar. Preparada por elogio, né? Só por elogio, não é isso. Agora, tem uma pessoa que quer mandar um recadinho aqui, que é do nosso próximo podcast. Na próxima quarta-feira tem um podcast aí. E tem uma pessoa que quer mandar um recadinho para vocês aí. Fique de olho aí. Fala, meus amores, tudo bom? Aqui quem fala é a cantora Mislaine Mairelli, passando para deixar um convite para vocês, tá bom? No dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, eu estarei nesse podcast maravilhoso, Papo de Balcão, com meu amigo Dudu do Acordeon, falando aí um pouquinho sobre a minha trajetória, cantando aí alguns sucessos. Estão todos convidados, fiquem ligadinhos. Dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, Papo de Balcão. Que ela vai voltar atrás, você tá enganado. Desiste, rapaz, ela agora só quer paz. Ela viveu em função desse amor, lutou, insistiu até que... Então você já sabe, na próxima quarta-feira você tem um encontro marcado. Você não pode perder, você não pode ficar de fora, beleza? Vamos fazer mais umas 2 perguntas aqui, que o homem já deve estar cansado. Mas eu gostaria agora de falar um pouco. Você, né? Você já deu algumas dicas legais sobre ideias de negócio, como você colocar essas ideias no papel, e para levar para a prática. Agora eu gostaria de saber de você, Aurélio. Você atuou como consultor e palestrante credenciado pelo Sebrae de Sergipe por mais de 20 anos. Quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam ao transformar uma ideia em um negócio? Kleber, veja o seguinte, como a gente, eu acho que já falou em algumas delas aqui, a dificuldade, mas se eu tivesse que escolher uma,
seria organização. Organização e percepção de mercado. O empresário, que ele permanece a vida dele no processo operacional, ele não cresce. Então eu tenho organização e visão. Porque quando eu tenho visão de negócio, eu vou entender o que é a necessidade de um planejamento, vou entender qual a necessidade de um fluxo de caixa, eu vou entender qual a necessidade de um controle. Então a visão. E a partir daí eu me organizar para isso. Tá certo? Eu posso em algum momento estar desorganizado, mas quando eu tenho a consciência de que eu estou desorganizado e preciso organizar, esse eu não me preocupo. Esse tipo de empreendedor, empresário, eu não me preocupo. Ele está passando por uma fase, mas ele tem consciência de que precisa mudar. A questão é aquele que não tem consciência de que precisa mudar e acha que está no caminho certo. Vender, unicamente vender, não leva lucro a ninguém. Olha, o cara, eu disse que ia falar em coisas polêmicas aqui. Não leva lucro a ninguém. Por quê? Porque se você não estiver vendendo bem, cada venda que você fizer, em vez do sucesso, você está indo para o buraco. Se você vender com prejuízo, cada venda que você fizer, aumenta seu prejuízo. Então eu preciso ter lucro. O negócio é para ter lucro. Não lucro exorbitante a ponto de sair, de não ser competitivo no mercado. Então, se eu fosse eleger alguma coisa aqui, ou um item, ou um quesito, ou uma característica que mais você vê, é a questão da organização. A organização é a palavra. A palavra é a organização. Porque eu perco a visão, eu vivo do momento, eu não tenho, digamos assim, visão de negócio de que eu estou plantando para colher amanhã. Eu preciso entender o tempo do fruto para colher. Eu não posso colher, eu não vou colher antes. A natureza vai me dar naquele, então eu não posso tirar o fruto verde. Eu preciso deixar amadurecer, porque aí sim eu vou agregar valor a ele. Aurélio, você é autor do livro Acredite, Empreender é o Melhor Negócio. Qual foi a inspiração para escrever esse livro e qual mensagem você gostaria de passar para os empreendedores? Olha, a inspiração foi o empreendedor. Foi a necessidade exatamente de orientar essas pessoas. E esse livro é interessante, que foi um passo a passo, foi como um manual, entendeu? Então, orienta o cliente, o empreendedor, a ir na junta comercial, entendeu? Abrir um CNPJ. Agora ele não precisa ir lá, na internet ele consegue abrir o CNPJ dele. Então, a fazer o contrato, a ter sócios, a escolher um sócio ou não, se ele, né? Às vezes as pessoas dizem, Deus me livre, eu não quero sócio de jeito nenhum. Gente, me diga uma empresa que tenha crescido sem sócio. Eu não conheço. Ah, mas é familiar, é da família tal. Então, a sociedade é familiar. Entendeu? A maioria das empresas são familiares. Ela nasce no seio familiar. A questão é, eu preciso tornar os meus, a consciência de quem está se associando. Eu preciso tornar essas pessoas profissionais para o negócio. E disciplina de quê? Organizado da forma de que eu tenho um contrato com você. Você trabalha, eu tenho uma sociedade com o Kleber. Mais um exemplo. Nós entramos com 50% no negócio. Só que Kleber trabalha, né? no geladinho, ele vai na produção, e eu não. Então, Kleber tem direito a um salário, ao prolabore dele, e aos dividendos. Eu só aos dividendos, porque eu não trabalho na empresa. Eu não trabalho para a empresa no dia a dia, entendeu? E o que acontece? As pessoas querem dividir. A empresa começa a ter um ônus a mais. Um ônus que não é um ônus dela. Que é o prolabore de uma pessoa que não trabalha, não produz para ela. Então aí começam a ter os problemas, né? Então por isso que precisa de um contrato. Ah, vou fazer porque precisa de um contrato, gente. Isso se chama profissionalizar as relações. Aí eu separo. As empresas que têm contrato, elas sobrevivem mais. A Bombril todo mundo conhece. Quando é uma empresa familiar,
Quando o patriarca da empresa estava se aposentando, ele chamou os filhos e disse uma coisa que uma matéria que eu li sobre a empresa, que ele disse o seguinte: olha, eu tomei as decisões da empresa até agora, porque eu era dono majoritário. Agora vai ficar com vocês. Vocês têm uma sociedade, vocês terão esposas, esposos, filhos, aonde você vai agregar mais gente. Então vocês precisam definir o que é que vocês querem da empresa. Tá vendo? Eu preciso definir, eu preciso me organizar para saber qual é o papel de cada um. Então a gente precisa saber qual é o papel de cada um dentro de um negócio, para que a gente possa contribuir para a empresa e não retirar da empresa. O primeiro lucro da empresa, o que é que as pessoas fazem? A empresa é um agente de lucro para a gente. A gente mata a empresa, tira tudo dela. No outro dia, não, se precisar eu boto. Gente, como é que essa relação vai acontecer? Se amanhã precisar eu devolvo. Não existe. É o meu e o da empresa. Por consequência, aquele dinheiro que está na empresa é meu, porque a empresa é minha. Sim. Mas eu não tenho paciência de ver aquele dinheiro na conta da empresa, que é para o capital de giro dela. Você está entendendo? A empresa precisa de capital de giro. Estou entendendo o que você está falando comigo, diga aí. É bem assim mesmo. E o que é que as pessoas acontece com as pessoas? Eu mato, eu impeço do crescimento da empresa, porque eu tiro dela. O capital de giro não é para dividir dividendo, não é para dar a sócio dividendo, é para manter para a empresa. Eu posso colocar assim, ó, 10% do faturamento, é um exemplo que eu estou dando, isso não é regra. 10% do faturamento ou da receita, que são coisas diferentes, do faturamento ou da receita é da empresa. O restante é meu. Certo? Então, esse 10% vai fazer parte de quê? Capital de giro da empresa. A empresa precisa melhorar o rótulo do meu produto, especificação do meu produto. Aquilo que eu preciso explicar eu já levo no rótulo do produto. Então o cliente já vai receber. Como eu não tenho contato com todos os meus clientes, o meu contato vai ser através do meu produto. Aí o que acontece? Quem vai bancar? O dinheiro que a empresa tem, para o capital de giro dela, para investir. Aí o que eu faço? Tiro e aí compro o carro que é puxa vida, tão vontade daquele carro, de comprar aquele carro, eu melhoro de vida e a empresa não. Mas ela é o agente que vai melhorar a minha vida. E se eu tiro, ela uma hora vai falhar. E aí eu digo que a empresa não deu certo. A empresa deu certo. As suas atitudes que não foram corretas com a empresa. Com aquilo que você criou. Você também é autor do livro Mulheres, Como Vender para Elas. Qual a importância de entender o mercado feminino para os empreendedores e como eles podem adaptar suas estratégias para atender o público feminino? Eu vou começar a responder essa pergunta sua, não sei se vou chegar lá, mas você vai me orientando aí para que eu possa... eu dei um exemplo agora, que normalmente a mulher, ela vai com outras colegas, né, amigas, sempre comprar. Por quê? Porque o processo de compra da mulher é diferente, é uma festa para ela. É um momento de prazer. O que, de uma forma geral, para o homem não é esse tipo de compra. Então o homem ele é mais rápido no processo de compra. A mulher não, ela demora, ela quer ver outros produtos, experimentar. Para um homem é um martírio experimentar várias roupas. Eu estou falando de uma forma geral. Entendeu? Por característica. Se a mulher chega para comprar com o marido, com o namorado, com o irmão, o processo dela já muda de que quando ela vai com as colegas. Por quê? Porque o irmão, o marido ou o namorado já está pressionando ela por causa do tempo. O homem não tem paciência de esperar. Pronto, ela não tem. Ela vai comprar despojada de qualquer tipo de pressão do tempo. Isso. O homem vai comprar olhando para o relógio. Um primeiro passo, ele praticamente não entra na loja, ele fica na porta da loja. Aquilo é uma pressão para que ela saia o mais rápido possível. Então, ou eu envolvo aquele cidadão dentro do contexto para que ele fique, né, digamos assim, conectado com minha loja, à vontade com a minha loja, ou eu vou vender o mínimo possível àquela cliente. Então, eu preciso entender esse movimento, como é que ela chega
para que eu possa fazer o atendimento. Eu preciso entender se eu tenho vendedores homens ou mulheres para atender aquela pessoa. Se ela chega acompanhada, se é do marido, ele vai se sentir mais à vontade se ela for atendida por uma mulher do que por um homem. Então, são características de movimento, por isso que eu digo, vender para a mulher é de uma maneira diferente. E você vende muito, porque ela tá... A mulher lhe avisa quando ela gosta de um produto, sem você perguntar nada a ela e sem ela abrir a boca. Só é olhar para os olhos dela. O que atrai dela, só é você olhar para o semblante dela que você vê. E às vezes nem ela responde. A amiga faz um movimento para ela. Através de quê? Dá um toque para ela e ela lança o olhar para o produto que está o atraindo. Então você precisa olhar para o olho para ver a direção do produto. E eu tenho que trazer esse produto, devo trazer esse produto que atraiu para que ela... Opa, desculpe aqui. Para que ela perceba, entendeu? Que a gente está prestando atenção nela. Então, ela precisa de atenção, precisa. Ela gosta de atenção, ela gosta de atenção. Tá certo? E a gente precisa dar essa atenção. Agora, que é retirado quando vai a figura masculina dentro do contexto. Que pode ser pai, irmão. É característica que é diferente. Então, eu preciso atuar de maneira diferente. Entendeu? Para que... Então, se a mulher entra numa loja de roupas íntimas, por exemplo, se você coloca um homem ali para atender, você perde o cliente porque ela está acompanhada. Então, são cuidados que precisam ser tomados pelos empresários, pelos empreendedores e pelos vendedores. Então, essa relação com a mulher no momento da venda é exatamente isso. Uma pessoa me perguntou, bom, então esse curso, esse livro é bom para as mulheres? Eu digo, não. É pelo contrário, as mulheres entendem as mulheres, os homens é que precisam entender melhor as mulheres. É mais para os homens vendedores do que para as mulheres vendedoras, porque as mulheres ela têm mais essa percepção, tá certo? E tem um outro aspecto também, quando é com a mulher, atendendo a mulher, tomar cuidado para não entrar num choque de disputa, entendeu? Que a mulher disputa muito espaço. Tem isso também. A mulher disputa muito. Então, ela precisa de estar chamando mais a atenção do que a outra. E dentro da loja, eu sou vendedora e eu não posso tomar o lugar de protagonista, entendeu? Protagonista é quem está comprando. É quem está comprando. É certo? Certo. Eu sou coadjuvante no processo. Se eu quiser ser protagonista, eu acabo perdendo a venda e a cliente. Porque a mulher não volta para ser atendida por ela. Então tem isso também, essa característica. São cuidados que vendedores têm que ter, né? São cuidados por isso. Galerinha, vocês gostaram do podcast? Não, uma aula dessa eu tenho certeza que eu anotei muitas coisas aqui. E se você assistiu esse podcast até aqui ao final, tenho certeza que você aprendeu bastante também. Aurélio, tem um número de contato para alguma empresa, alguém que queira... Algum empreendedor, dono de negócio que queira contratar você para dar uma consultoria, algum conselho, assim, tem um número de contato para deixar para a gente aí? Vê o seguinte, inclusive as pessoas que tiverem alguma dúvida que não conseguiu tirar agora, eu me coloco à disposição de depois responder com mais calma alguns pontos mais, mais, digamos, específicos da pessoa. Mas vai ter meu telefone, que é 8831-2225, né? 79. No momento esse o contato, a gente tem um projeto que é Educar Empreendedores, que em breve está saindo, e as pessoas que começarem a entrar em contato, quando sair esse projeto, a gente vai disponibilizar para essas pessoas, entendeu? Que vai ter muita coisa gratuita, acesso gratuito, onde as pessoas poderão tirar algumas dúvidas, né? E outros produtos muito interessantes que a gente vai estar oferecendo no mercado para esses empreendedores. Inclusive, já que você está com esse novo projeto, Educando Empreendedores... Educar Empreendedores. Se você quiser ser nosso convidado para fazer o lançamento aqui no dia, o espaço está aberto, a gente vai bater mais um bate-papo desse legal. A gente pode fazer, sim. Nós temos mais 2 consultores sócios que poderão
também está fazendo Perfeito, aqui. A gente pode combinar entendeu? tudo certinho e você pode vir fazer fazer o lançamento aqui. Um bate-papo muito legal, muito gostoso. com Inclusive relação a gente pode. Curso, como é esse? Veja o seguinte, ele é através de consultoria, né, que a gente faz, mentoria, e também de disponibilizando, digamos, livros eletrônicos, os e-books, para que as pessoas, né, também tenham conhecimento, dicas de negócio, entendeu? Essas dicas, algumas dicas que foram passadas aqui, poderão estar lá registradas no espaço que cabe a mim, entendeu? Como consultor, porque a gente está fazendo um projeto onde você vai ter acesso ao ambiente, ao site, mas se você quiser buscar produções, digamos, conteúdo daquele consultor, você, dentro do próprio site, você entra no espaço do consultor e vai, né, escolher o tipo de conteúdo que você quer. Então, só para é como se fosse uma comunidade ou uma plataforma de cursos onde a pessoa vai adquirir, vai ter um curso, e aí a pessoa vai adquirir e lá dentro ela vai ter várias aulas, não é isso? Isso, vai ter acesso a aulas, a mentorias, a livros em forma de e-books. Online, aulas livros online. gratuitos, são alguns e-books gratuitos. Vai ter, e também presenciais, né? Nós vamos ter também palestras presenciais. Palestras e cursos presenciais, nós vamos estar oferecendo, e aí as pessoas poderão entrar em contato conosco. Em breve a gente vai estar, e a gente vai, agradece de antemão, e o convite vai utilizar e vai aceitar logo para passar aqui o contato e digamos, para dar mais visibilidade ao certeza projeto. Eu quero que vocês, se você permitir, claro, faça o lançamento aqui no nosso podcast, a gente agenda tudo certinho e vai ser um prazer, tá? E de antemão gostaria, gente, deixar um recadinho para vocês. Você sabe que a vida de empreendedor solitário, você bater cabeça aí, você não ter alguém para lhe orientar, é muito doído, é muito sofrido. Às vezes você perde tempo, você fica desesperado porque o seu negócio não dá certo, mas às vezes não é que o seu negócio não está dando certo, é você que não tem o conhecimento necessário, ou você não está buscando o conhecimento necessário. Então você está sendo acompanhado por alguém que tem capacidade de te orientar, independente de qual seja a área. É muito bom. Você encurta caminhos, né? Que é o que todo mundo quer. As pessoas querem encurtar caminhos, né? Então, assim, é muito bom você adquirir uma palestra dessa, você ter uma pessoa para ser seu consultor, quando você tiver dúvidas. Você ter essa pessoa, então... Você pode repetir mais uma vez o seu telefone, Aurélio? Porque eu particularmente eu acho muito importante isso, porque a gente sabe das dores que passa o empreendedor, das dificuldades, dos pensamentos que a gente tem em desistir, mas às vezes a gente pensa em desistir e aí é aquela questão que você fez: será se eu estou fazendo, o problema é o meu negócio ou sou eu? Você imagina o seguinte, Kleber, uma pessoa que se lança, né, a ser empresária ou empreendedora, enfim, ela parte, às vezes, muitas delas, do zero, em termos de tudo, em termos de recursos, em termos de conhecimento, né, em uma situação muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos alguns caminhos, né? Nós temos a escolha do empreendedorismo por necessidade, nós temos a escolha por oportunidade de negócio. Eu coloquei mais duas aí, aquela que é por vocação e por desespero. Quando você faz por desespero ou necessidade, você está sendo pressionado ou pressionada muito em que a coisa tem que dar resultado no outro dia. E não há nenhum negócio que ele comece a dar resultado no outro dia. Você pode até ter uma entrada de recursos, mas aquilo não é seu ainda, porque você está começando a empreender. E aí você se apodera. O que acontece com você? Em vez de melhorar a sua vida, você piora. E uma outra coisa, a consultoria é você ter um profissional especializado, tá certo? Sem CLT, sem ter que admitir ou demitir por um determinado tempo, pagando muito menos do que um empregado que você paga. O custo de um consultor, é porque muita gente desconhece isso. Muitos consultores, o custo de um consultor é muito menor do que um funcionário. E um funcionário que ele não vai
pagar com a experiência que tem um consultor, porque já viveu isso em várias empresas, tá certo? Ele já viveu isso com um grupo grande de empresas. E quando assim, o que mais dói para você, para o empreendedor, o empresário, é se sentir impotente diante daquilo que ele próprio criou. Olha que coisa, né? Eu criei algo para me dar prazer, para me dar liberdade financeira, Porque eu gosto de fazer isso. para me dar autonomia, e agora eu estou sendo escravo. Porque eu não posso viajar, eu não posso tirar as férias, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Então eu sou o empregado número 1 da minha empresa. Eu não sou o dono da minha empresa. Eu sou o empregado número 1 da minha empresa. Porque eu não posso sair da minha empresa. Se eu sair, a minha empresa fecha. Isso quer dizer o seguinte: a minha empresa não tem autonomia nenhuma. Ela está ligada à minha vida. Entendeu? Eu é que sou CPF e CNPJ. E tem alguma coisa errada nesse contexto. Eu preciso usufruir daquilo que eu criei. Então, mais uma vez, para quem... E só repetindo o meu contato, né, aqui? Isso. 799-8831-2225. O WhatsApp, passa o WhatsApp aí, Tá na entra tela em o contato do homem. Tá na tela o contato do homem. Isso. Entre em contato com ele, que eu tenho certeza que vocês têm muito a acrescentar, que ele tem muito a acrescentar no negócio de vocês. E como a gente falou, é encurtar caminhos. Quando você tem alguém para te dar uma direção, você encurta caminhos e você se livra de muitas dores. Aurélio, eu gostaria de agradecer muito pela tua presença aqui hoje. Cara, foi um bate-papo assim surreal. Eu fiz muitas anotações, pode ter certeza que colocarei muitas ou todas em práticas, porque a gente só tem resultado quando você aprende e você coloca em prática, né? Isso, só aprender e não praticar não vale de nada. Então eu gostaria de agradecer a você. Antes de que você desse uma mensagem final para os empreendedores, para as pessoas que têm uma ideia e deseja lançar essa ideia, colocar essa ideia em prática, gostaria de chamar mais uma vez a nossa convidada. Coloca aí, Dudu, a nossa convidada do nosso próximo podcast. O nome dela é Mislaine Mairelli. É uma cantora. Eu não vou dar muito spoiler não, mas eu tenho certeza que é uma história de superação. Ela tem uma história incrível para contar. Uma pessoa que passou por uma situação de dificuldade. E eu tenho certeza que para quem gosta de música, para a galera que vai ter música ao vivo, e para a galera que gosta assim de história, de superação, que às vezes a gente pensa que sofre na vida, até conhecer que tem pessoas que sofrem mais que a gente, né? Então eu tenho certeza que quarta-feira, além, não vai ser um papo triste não, vai ser um papo alegre, porque quando a gente alcança a vitória, é só alegria, né? Então ela vai contar a história dela, mas não vai ser um papo triste não, vai ser uma história de superação, mas vai ser algo legal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ouvir. Coloca o vídeo dela mais uma vez aí, Dudu, por favor. Fala, meus amores, tudo bom? Aqui quem fala é a cantora Mislaine Mairelli, passando para deixar um convite para vocês, tá bom? No dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, eu estarei nesse podcast maravilhoso, Papo de Balcão, com meu amigo Dudu do Acordeon, falando aí um pouquinho sobre a minha trajetória, cantando aí alguns sucessos. Estão todos convidados, fiquem ligadinhos. Dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, Papo de Balcão. Que ela vai voltar atrás. Você tá enganado. Desiste, rapaz. Ela agora só quer paz. Ela viveu em função desse amor, lutou, insistiu até que... Então, voltando aqui, vamos encerrar nosso podcast. Aurélio, mais uma vez, dizer que foi um prazer, de verdade mesmo, receber você aqui. Espero que volte mais vezes, né? Pra gente estar sempre aprendendo. E desejo tudo de bom na sua trajetória, que as pessoas possam aproveitar do máximo esse conteúdo que você passou, que eu tenho certeza que foi enriquecedor. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para os empreendedores aí, as pessoas que têm aquela ideia de negócio,
Só que as pessoas têm medo de colocar em prática, as pessoas não conseguem, por algum motivo, alguma razão, não conseguem colocar em prática, sabe? E por não conseguir colocar essas ideias em práticas, elas continuam sendo escravas. Porque eu tenho pra mim assim, ou eu vou trabalhar para realizar o meu sonho, ou eu vou trabalhar para realizar o sonho de alguém. Então, assim, a única forma de você realizar um sonho seu é você trabalhando para você mesmo. É você buscando empreender, é você buscando fazer algo para você. Nem que você comece vendendo bala, comece vendendo brigadeiro, geladinho, bolo, alguma coisa assim, mas você tem que começar. E pelo que eu aprendi hoje, não é só começar, você tem uma visão de onde você quer chegar. E depois de você ter essa visão, você ter um planejamento, você ter organização, você ter um plano, né? É isso que você chama. Então deixa uma mensagem aí pra essa galera aí. Pois é, Kleber, eu também gostei, eu quero agradecer, eu gostei do papo, foi descontraído, foi leve, tranquilo, foi legal, né? leve, a gente pôde expor, né, da forma como a gente acredita, né, as coisas. Obviamente que não existe um único viés na vida, né, um único caminho, mas a gente precisa entender que alguns caminhos a gente precisa evitar, a gente não precisa passar, né? A gente não precisa errar para acertar. A gente pode aprender com os erros, se errou, mas a gente precisa fazer a coisa certa da primeira vez. Lembre o seguinte, imagine que você tenha alguém que cuide de um paraquedas que você vai saltar. Ele pode errar? Então ninguém nasceu para errar. Nós nascemos para fazer a coisa certa. O erro é um contexto que acontece, mas eu não posso colocar o empresário, o empreendedor, eu não posso colocar na cabeça de que ele vai errar. Só que ele precisa de algo que é coerente com a vida dele. Ele procura sempre as pessoas que têm mais conhecimento para atendê-lo. Por que ele quer atender sem conhecimento das pessoas? Tem uma história que é uma parábola que diz que é o rei, o burro e o prisioneiro. Num determinado momento, né, numa dinastia, um prisioneiro, ele recebeu do rei uma sentença de morte. E aí ele, no último dia dele, ele conversando, né, na cela dele dava assim para o lado externo, e aí passou o burro lá, encostou na cela e ele começou a conversar com o burro, né? Começou a conversar com o burro, e aí o guarda viu aquilo. Você está ficando doido? Por que você não vai curtir seu último dia de vida? Por que você não vai fazer o que você pediu, que você tem direito? Tá? Ele disse, não, tô aqui ensinando esse burro a falar. Ele disse, como você ensina burro a falar? Ele disse, tá, sei falar. E aí ele ficou olhando, ele conversando com o burro, os outros prisioneiros rindo, porque sabia que ele não, mas disse, não, eu aprendi, eu sou de uma família que ensina burro a falar. Aí o guarda chegou para o rei e disse assim, olha, tem um prisioneiro que sabe, que faz burro falar. Aí o rei disse assim, eu tenho dinheiro, eu tenho castelo, mas eu tenho tudo que eu quero, que qualquer rei tem, mas nenhum rei tem alguém que ensine um burro a falar. E aí me traga esse prisioneiro. Aí ele levou até lá. Aí o rei disse assim, olha, eu vou lhe dar 1 ano para você ensinar esse burro a falar, ou fazer esse burro falar, né? Ensinar o burro a falar. Só que se você não conseguir, você vai ter uma morte lenta. E aí ele voltou. Moral da história, ele ia morrer no outro dia. Ele ganhou 1 ano. E aí os outros assim, você não vai conseguir, você vai morrer. Aí ele disse assim, olha, em 1 ano o rei pode morrer, eu posso morrer, e o burro pode morrer. E pode até falar. E pode até falar. Tem momentos que a gente precisa ganhar tempo e usar o tempo a nosso favor.
Porque se a gente der a desculpa que não tem tempo, lá na frente a gente vai gastar muito mais do nosso tempo do que nós gostaríamos se a gente usasse no momento adequado. Então a mensagem que eu passo para as pessoas é o seguinte: teve a Rivânia, ela disse aí, ela colocou quando eu estava falando, ela complementou em uma coisa da desculpa. Então, desculpa não vai resolver a vida de ninguém, não vende, não faz nenhum negócio prosperar. Portanto, pare de se desculpar, pare de ter pena de você e entenda que se tornar empreendedor, empresário de verdade, requer muita dedicação, muito esforço, e você vai colher com certeza os frutos necessários. Porque as pessoas que fizeram sucesso, elas um dia passaram por dificuldades, mas tiveram a inteligência, a sabedoria, vou usar melhor essa frase, de fazer com que eu pudesse ter pessoas que me auxiliassem. Silvio Santos foi um dos maiores empresários que todo mundo conhece. Ele não administrava nenhuma das empresas dele. Silvio Santos era o garoto propaganda do SBT. Mas todas as empresas, inclusive o SBT, tinham um CEO. Ele fazia o programa. Ele era o dono, claro. Ele teve banco Pan-Americano. Ele teve em torno de 200 empresas no holding, no grupo. E não administrava nenhuma. Na verdade, de forma direta, entendeu? De dar expediente. Ele era a pessoa que articulava, que fazia negócios. Então aprenda a fazer negócios e não administrar empresas. Aprenda a fazer negócios e não administrar empresas. Com isso encerramos nosso podcast de hoje. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, Pitada Nordestina, né? A Ícaro, nosso parceiro aí dos mini salgadinhos, Delícia Geladinho Gourmet, a Link Cell Aju, a Estúdio X. Obrigado por estarem com a gente. E obrigado a você, Aurélio. Um grande abraço a todos. Por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Boa noite a todos.